Amém. Irmãos, Deus é fiel na nossa vida e o Senhor trata de vários assuntos, em nome de Jesus. Eu vou orar aqui. Dá minha água ali. Está do lado do pastor. Eu vou orar aqui. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, Pai, nós te louvamos por mais um dia na Tua presença. Nós engrandecemos o Teu santo nome, Senhor, pela Tua mão e a Tua misericórdia, Deus. Derrama do Teu poder sobre nós nessa hora. Senhor, eu peço aqui, Pai, ocupa o meu lugar aqui, Deus, usa a minha boca, Deus. Senhor, que nada saia de mim, mas que pelo Teu poder e a Tua graça possa haver o Teu mover, a Tua graça e a Tua misericórdia. Manifesta, Senhor, da Tua unção sobre nós em nome de Jesus e unge com o Teu poder e a Tua graça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Maravilha. Pai do Senhor, novamente, Deus abençoe. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 5, versículo 29. Mateus capítulo 5, versículo 29. Tudo certo, Pedro? Mateus 5, versículo 29. Irmãos, o que eu queria trazer para nós é que nós precisamos batalhar, lutar todo dia contra a carne de maneira radical. E só tem um caminho para que nós possamos fazer isso. Espírito Santo nos dando direção, abençoando a nossa vida, Ele tomando as rédeas da nossa vida para que as coisas aconteçam. Então, nós precisamos agir de maneira radical. Olha só, no versículo 29 diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olha só, o 30, vamos ler o 30, que é só esses dois versículos. Põe no 30, filho. Se a tua mão direita te fizer pecar, corta, atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. As duas condições ele está falando. Jesus está falando para mim e para você, seja radical. Por quê? Por exemplo, Floresvaldo é serralheiro. Eu trabalho dirigindo. Deus quer que eu arranque o meu olho? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou cortar a mão fora e eu vou dirigir de que jeito? Tem. Mas o que ele está falando para mim e para você? Seja radical ao extremo. Por quê? Porque a gente tem um objetivo maior, que é ir morar no céu com Deus. Porque se eu deixar, a nossa vontade vai prevalecer. O que ele fala no 29? Volta aí, filho, 29. Ó, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Eu preciso entender, às vezes nós estamos em uma era diferente. Estava até falando com o pastor agora. Às vezes a gente chega ao extremo da situação, ou às vezes a gente fica muito à vontade. A palavra não vai fazer curva para me agradar, para te agradar, não vai. Ele está falando assim, ó, seja radical. Tem uma situação que pode te prejudicar, é uma situação da carne, seja radical. A gente vivia em outros tempos e a nossa direção era a seguinte coisa: ó, se você está passando por aí e você está lá com o seu carro e a esposa do irmão está passando, você está sozinho, você não dá carona para ela. Hoje nós temos outra procedência. Mas do mesmo jeito eu preciso manter a conduta, porque já a gente vai entender aqui no próximo livro.
Porque Jesus está falando para eu ser radical. Quem está falando isso daqui não é nenhum, é Jesus. Ele está falando assim, ó, se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o. Arranca e lança fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. O que eu preciso observar? Que muitas vezes nós estamos abrindo mão de algumas coisas devagarzinho, daqui a pouco a gente está na beirada do inferno, caiu e nem percebeu. Por quê? Porque a gente está numa época que para todo mundo é normal, é natural, tá tudo bem, é isso aí, ó, não tem problema isso aqui não, essa situação, não liga para isso não tem, eu não sei, eu acho que você tá vendo coisa demais aí. E aí quando a gente às vezes tenta trazer uma instrução de maneira ali divertida, não, que isso, você tá doido? Não, irmãos. Eu vi um irmão, até postei. O irmão falou assim, essa geração, um pastor, ele falou assim, ó, essa geração fala que é a geração do avivamento. Isso é um absurdo tremendo. É uma geração do adultério, uma geração da fornicação. Aí ele falou assim, ó, pergunta para sua avó como que era a igreja de antigamente. Pergunta para o seu avô. Irmãos, eu preciso entender que Jesus falou assim, ó, seja radical. Se a tua mão está te fazendo pecar, corta ela fora, tira ela daí. Mas por causa da sua mão, é melhor você perder a sua mão. O que ele está falando para mim? Seja radical naquilo que você vai fazer. Porque às vezes dentro de nós existe uma carne. Às vezes nós vemos na tele, você vê aí em várias meios de comunicação, uma pessoa líder de alguma coisa, uma pessoa que tinha um título X, casado, daqui a pouco tinha um filho com a irmã, com o irmão e com não sei o que, aí depois tá lá. Irmão, eu tô falando e a gente tá junto aqui, mas o que ele tá falando para mim e para você? Seja radical. A gente precisa ser radical. Eu não vou te salvar, não é o meu sangue que foi lá na cruz do Calvário, é o sangue de Jesus. Não é o seu sangue que foi lá na cruz do Calvário para me salvar, é o sangue de Jesus. O meu compromisso e minha aliança está com Jesus. O que eu posso fazer? Tá aqui, ó. O meu filho e minha filha, Sueli, por enquanto nós manda. Quando nós não mandarmos mais, eles vão ficar na lei de Deus, na direção de Deus e pronto. Eu posso pegar e obrigar a Sueli, faça isso. Ela vai me obrigar a fazer tal coisa? Não vai, ninguém vai obrigar ninguém. Ele falou assim, ó, tá fazendo, se o seu olho tá direito, te leva a pecar, arranca fora. Não deixe sair não, arranca fora. Se sua mão te leva a pecar, é melhor você ficar sem esse membro. O que eu tenho que observar? A minha salvação está em primeiro lugar. A minha comunhão com Deus. Ó, vê só. Romanos, capítulo 7, versículo 15. Presta bem atenção. Ó, pois não compreendo meu próprio modo de agir. Irmão, quem está falando isso aqui é o Paulo. Ele falou assim, ó, não estou compreendendo o meu jeito de agir. Romanos 7, versículo 15. O que ele está falando? Ó, eu não compreendo o meu modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. O que ele detesta? O que sai fora da palavra. Mas o que ele está falando? Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Porquanto o que quero, isso não pratico. Ó, eu quero fazer tal coisa, mas não faço. Entretanto, o que detesto, ó, isso aqui eu sei que está fora da palavra de Deus. Eu me entrego a fazer. O 16. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Que lei que ele está falando? A palavra de Deus. No versículo 22 ele fala, 22, filho. Ó, pois no íntimo da minha alma
tenho prazer na lei de Deus. Que lei é essa? É a direção, porque se eu e você não andarmos na direção que Deus nos deu, nós vamos entrar em fria. Nós vamos entrar em problema, porque ele falou assim, ó. Põe o 16, filho. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Ele está fazendo o que não deseja, mas tem uma lei, uma direção para que nós possamos seguir, um parâmetro para que eu não ande. É mais ou menos assim. Senta uma pessoa do lado da outra. Aí eu tenho uma debilidade e eu falo, pessoa, eu tenho essa debilidade. Eu tenho outra debilidade. É mesmo, né? Você vê como é que é? A gente tem essa debilidade, né? Mas vamos andar. Mas aí o que eu vou entender? Não, a palavra fala que eu tenho um parâmetro para seguir, uma direção de Deus. Olha só. O que ele está falando? O 15. Volta no 15. Fica de frente para o computador, melhor. Pois não compreendo meu próprio modo de agir. O que ele está falando? Eu não estou entendendo o que eu estou fazendo. Tem mais um contexto aqui que eu não vou ler. Mas porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. O que ele está falando? Jesus falou, tira o seu olho daí, porque senão o seu olho vai te mandar para o inferno. Arranca esse olho, joga fora, fica sem olho. O que ele está falando? Seja radical. Por quê? Porque dentro de nós, o modo de agir vai nos levar a desagradar a Deus. Então eu tenho que lutar de maneira extrema, radical mesmo, porque se tem situação que vai nos levar para o inferno, sai dessa situação em nome de Jesus. Olha só, vamos lá, outro contexto aqui. Provérbios capítulo 3, capítulo 6, versículo 23. Presta bem atenção. Porquanto o mandamento, o que ele vai falar? O que o Paulo falou? A lei então é boa. A lei é boa. Eu percebo que a lei é boa. O mandamento, a lei, a direção, a instrução, a palavra de Deus, porquanto o mandamento é lâmpada, vai iluminar. Se eu e você não tiver a palavra, a gente não tem parâmetro para seguir. E é na onde que o diabo quer entrar. Eu não tenho instrução, eu não aprendi, eu não sei. Mas aí a gente vai entrando naquela situação. Por quê? Porque não tem parâmetro, não tem um manual para seguir. Tem uma direção. Como é que eu vou seguir? Já começou a aula, já? Teórica? Pois é, vai lá, vai ter um manual lá para você seguir. Pode fazer isso? Não. Pode. Mas que essa letrinha aí, esse E, com uma flecha, o que quer dizer isso? E se tiver duas assim, vai saber o que é também. Vai ter um parâmetro para seguir. O que ele está falando? Porquanto o mandamento é lâmpada e ensino. O mandamento é lâmpada. O ensino de Deus é luz, vai iluminar ali, eu vou saber o que eu vou fazer. E as advertências, Deus está nos advertindo. As advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Isso quer dizer o quê? Oração e palavra, porque se eu e você não tivermos um parâmetro para seguir, nós estamos andando de qualquer maneira. Aí Jesus fala assim, tira esse olho daí que vai te condenar, isso aí vai te levar para o inferno. Arranca fora esse olho. Você está colocando a mão onde não é para pôr, tira a mão daí em nome de Jesus. Sai disso aí, seja drástico com a situação. Mas tem um probleminha ali naquela rua. Você sabe que tem ali. Ou pode ser, né, num perfil do Instagram, numa mensagem, num grupo. Sai dali, seja radical. É isso. Senão vai fazer pecar. E eu, por causa daquela situação, vai para o inferno. Vamos lá. 24. E vai seguido, tá? Até o 29, tá bom? Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Presta atenção. O que eu preciso entender? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. A palavra vai me guardar da mulher imoral, das palavras lisonjeiras. Mas peraí, o que quer dizer isso de uma maneira ampla para todos nós?
Tem situação imoral que não é uma mulher. Tem palavras lisonjeiras que quer agradar. Vai lá, 25. Não cobice. Peraí, ó, ele está falando num contexto de um homem e uma mulher, mas se a gente trazer para a nossa vida, ó, não cobices no teu coração a sua beleza. Tem coisa que não é isso aqui, mas a gente está cobiçando. Nem te deixe seduzir por teus olhares. Vai lá. Pois o preço de uma prostituição é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rodando a casa de vidas preciosas. 27. É possível alguém atear fogo no próprio peito sem se queimar? O que ele está falando aqui? Que tem situação que quer nos levar para o adultério espiritual e quebrar a nossa comunhão com Deus. Ele está falando de maneira física aqui. Está falando de um homem e de uma mulher. Mas tem situação que tanto para o homem e para a mulher vai nos levar a adulterar contra aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vem com palavras lisonjeiras, olha só, isso aqui ó, não tem problema a gente fazer essa situação. Pode ser qualquer situação, pode ser situação do negócio, vai adulterar a palavra de Deus, aquilo que nós temos com Deus. Ele fala assim, usa a palavra, filho, que vai trazer luz e vai te dar parâmetro. Os ensinamentos das correções vai te levar para a vida. Sem palavra eu não tenho direção para como combater as situações que vão surgindo. Deus está falando para mim e para você, toma cuidado, seja drástico com a sua carne. Eu preciso batalhar e lutar todo dia, porque hoje eu lutei. Amanhã eu vou lutar de novo. Tem situação que quer nos levar para o inferno. Presta bem atenção. Ó, aqui para a gente ir fechando o raciocínio. 1 Reis, capítulo 13, versículo 9. Essa história aqui desse rapaz é tremenda. Ó, esse aqui é um profeta. Ele vai lá em Betel. Ele vai pregar lá contra o Jeroboão, o reinado dele lá. E Deus usa ele tremendamente. Ele fala assim, ó. Ele profetiza lá contra o altar, e o altar quebra, vem alguém pôr a mão nele, a mão congela, paralisa, aí ele, pelo amor de Deus, ora de novo aí, para que minha mão volte para o lugar e tal, aí ele vai e ora, e Deus volta o braço da pessoa no lugar. Irmãos, coisinha simples, coisinha natural, porquanto... Aí o rei, nessa ocasião aqui, versículo 9, o rei fala assim, volta comigo, come e vamos comer, vamos lá em casa, vamos lá, eu queria te dar um alimento e tal, porquanto recebi de Yahvé esta ordem, nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. Vai lá, versículo 10. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que conduzira até Betel. Então ele já foi por outro caminho, profetizou, obedeceu a ordem de Deus, fez tudo o que tinha que fazer lá. Deus falou para ele o quê? Ó, Deus falou para mim não comer, volta no 9, filho, por favor. Ó, porquanto recebi de Yahvé a ordem, Deus nos deu uma ordem, nos deu uma direção, nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho onde fores. Irmão, não era para comer. Deus falou para ele não comer e não voltar pelo mesmo caminho. Ele seguiu até aqui. Vai lá que o nosso raciocínio vai fechar. Vai, Pedro. Versículo 10. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que conduzira até Betel. Presta bem atenção, versículo 14. Vai lá, 14. Partiu em busca do homem de Deus. Ó, tinha um outro profeta lá, que eu não sei se alguma coisa, como é que é um profeta que fez o cara pecar lá e não estava nem aí com nada. Partiu em busca do homem de Deus. Encontrou sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe, és tu o homem de Deus, vindo de Judá? E ele respondeu, sim. Versículo 15, vai lá. Em seguida o profeta convidou, vem à minha casa para comer alguma coisa. Vai lá, Pedro. 16.
Mas o homem de Deus recusou, explicando: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar. E a gente vai pular para o versículo 18. O que o profeta velho fez? Ó, vamos lá em casa. Encontrou com ele no meio do caminho. Ele já tinha falado para o rei já tinha saído lá do rei, profetizou, falou que tinha que acontecer e tal. Aí o profeta velho escutou a conversa que os filhos dele contou. Ô, vamos lá em casa. Come lá comigo, vamos lá comer. Falou assim: não, Deus mandou eu não comer. Irmão, primeira coisa, tem direção que Deus me deu para mim, pessoal, de maneira pessoal. Eu vou guardar aquela direção de maneira pessoal. E ele ficou falando, né? Não, eu não posso ir lá não. Deus falou para eu não comer. Pronto, não vou. Versículo 18. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta não estava dizendo a verdade. Irmão, presta bem atenção, versículo 19. O cara estava mentindo. Agora, ele falou o quê? De um anjo. Mas eu preciso sustentar a palavra. Deus falou, se vier um anjo pregar outro evangelho que não seja esse, não aceite. O que nós precisamos entender? Guarda a direção do Senhor, vai ser lâmpada para mim, vai ser lâmpada para você, vai ser luz. As correções de Deus vai nos levar à vida. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa e saciou, fica aí, tá? Saciou a sede que sentia. Irmão, tinha uma necessidade humana. Ele saciou a sede que sentia. O que ele fez? Bebeu um pouco d'água. Mas era para beber aquela água? Não. O que aconteceu com ele? Morte. Por que ele morreu? Porque ele quebrou, ele adulterou. Tá lá, adultério, né? De adulterar alguma coisa, quebrar. Adulterou a aliança que Deus tinha feito com ele. Deus honrou ele. Ele falou, Deus fendeu lá o altar, onde o rei estava oferecendo o sacrifício lá, não era para oferecer. Aí Deus honrou a vida dele, mas falou para ele: não come. Era uma direção expressa de Deus. Qual o motivo? A obediência a Deus. O que aconteceu? Sabe por que muitas vezes nós vivemos situações desafiadoras? Porque nós queremos saciar a nossa vontade. Tem uma vontade dentro de nós. O que era a vontade desse homem? Era comer um pão e beber um pouco d'água. Estava com sede. Mas Deus falou para ele não fazer aquilo. O que aconteceu? Versículo 21. E ele chamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, assim, fala, porque foste... E ele clamou ao homem de Deus. O profeta velho que tinha mentido, Deus tomou a boca dele, porque o que acontece? Deus, para nos salvar, para nos dar uma direção e para cumprir a palavra dele, ele vai usar quem ele quiser. Presta bem atenção, dentro da palavra, tá? Vem coisa doida aí, fora do contexto aí, que a gente entra em fria. Palavra, tá? Palavra. Aí que tinha vindo de Judá, assim fala Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé, não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus. Vai lá, 22. Mas voltaste, comeste, saciaste a tua sede no lugar sobre qual te havia prevenido. Não toma nem água nesse lugar em nome de Jesus, que vai te fazer pecar. O Sansão, ele estava ali, comunhão com Deus, só que ele era nazireu. O que ele fez? Matou um leão, juntou um mel de abelha ali, ele foi lá e comeu. Era coisa imunda, não era para comer aquilo. Às vezes a gente precisa entender que não é para comer naquele lugar, não é para sentar, não é para parar, que vai quebrar a nossa comunhão. Mas ele fez.
Por que ele não levou um pouco d'água e depois que saísse da cidade, ó, mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre qual havia prevenido, não comerás nem beberás ali, por isso teu cadáver não será sepultado no túmulo dos seus pais. Versículo 24, os seus pais antepassados. No caminho um leão atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído, ficou estendido no chão, ao lado do leão, junto do jumento. Irmão, o leão nem comeu ele, Deus matou, ele mandou o leão para matar. Presta atenção, o que eu preciso entender? Deus falou o quê? Ó, cuidado com a mulher adúltera. Ela vai vir com as palavras cheias de lisonjas. O que é o diabo? É a mulher adúltera que quer falar na nossa mente. Não, fulano, não tem problema não. Vamos lá, o anjo falou para você ir lá em casa. Irmão, tem lugar que não é para eu ir, pronto, acabou. Ó, não vai lá e pronto. Corta o seu pé de lá, sai fora de lá. Tira o seu pé, arranca fora. Arranca o seu caminho de lá, porque senão vai fazer pecar. E vai fazer pecar e vai levar para o inferno. É melhor arrancar. Se arrancar daquela situação. Ele não falou? Não come lá. Deus honrou tudo que ele falou na pregação. Mas ele foi lá. O que aconteceu? O leão veio e comeu. Aí depois o que acontece? Eu e você fica chorando, resmungando com Deus. Ah, Deus, mas por que aconteceu isso? Mas, oh Deus, poxa vida, foi só um golinho d'água que eu tomei. Tem golinho d'água que vem do inferno. Tem prato que o diabo... Ó, presta atenção. Qual era... O que eu quero trazer para você e para nós? Nós precisamos lutar contra a nossa carne todo dia. Cada um tem o seu desafio. Eu tenho um desafio para vencer todo dia. Você tem o seu. Mas todo dia nós precisamos lutar contra a carne. Qual era o desafio desse homem? Ficar naquela cidade, pregar e era melhor ele sair rápido dali. Por quê? Porque a vontade humana. Porque saciaste a tua vontade. Saciaste a tua sede. Mas será que Deus é tão severo assim? Por causa de um pouquinho d'água? Irmão, tem água que é do inferno. Não é de Deus. Tem situação, tem lugar que a gente... tá lá, mas aquele negócio é diabólico, é coisa perversa. Não é às vezes a gente tá vivendo situação, você fala assim, meu Deus, que situação é essa? Daqui a pouco você ora, Deus dá uma direção, mas Deus é só um serzinho pequeno que a gente mesmo domina. Não, larga agora, pronto, largou. Paz, tranquilidade, ó, Deus, mente tranquila. O que aconteceu? Põe 16, filho. Foi o 16 ou 18? Vê aí, põe 18. Ó, contudo... 18. 21. 21, versículo 21. Ó, e ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo assim, porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem. 22. Mas voltaste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havido prevenido. Deus preveniu, Deus previne Deus previne você. Não vai lá que vai dar problema em nome de Jesus. O que ele está falando? Luta contra a sua carne todo dia. Pode ter uma condição que seja a condição lá da mulher adúltera? Pode surgir uma situação? Claro que pode, a gente está no mundo dos malignos, pode surgir. Agora, por que eu preciso entender? Vai nas outras situações, porque vai vir com palavras de lisonjas. Ó, fulano, você é tão lindo, você é uma bênção, você é tão linda, você é tão maravilhoso. Vamos lá, não tem problema não sei o que. Irmão, o final daquela história lá do provérbio fala que não vai ficar intacto aquele que cometeu o adultério. O que Deus quer dizer para mim e para você? Não quebra a comunhão. Luta contra a sua carne. Eu preciso lutar contra a minha carne. Esse cara estava morrendo de sede, estava com fome. Vamos supor, da onde ele estava, eu não peguei a distância, tudo, da onde que ele estava, o tempo que ele levou, se foi um dia, se foi algumas horas, né? Se a gente anda de carro, a gente já fica com sede. Imagine de lá no jumento, ainda no sol. Ele devia estar com sede, mas era saciar a vontade, saciar-te a tua sede no lugar sobre o qual
te havia prevenido, Deus nos previne. Por quê? Porque dentro de mim, de você, tem uma carne que nós precisamos vencer. E Jesus falou, arranca o seu olho fora, mas não perde a sua salvação. Arranca a sua mão, mas não perde a sua salvação. Irmão, Sansão só ficava na vinha. O que deu? Problema. Presta atenção. Vamos lá. Põe aqui, só na tela aqui, ó. 1 Coríntios, ó. O que ele estava passando? Ó, Coríntios. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Vai lá, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que possais suportar. Entra no Gálatas 5,13. Pedro, Gálatas 5,13. Isso, não está aí não, eu não anotei não, por favor. Vamos lá. O que ele falou? Que vai dar um caminho para que eu e você possa, não veio tentação senão humana. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o livramento, a porta de escape. O que nós precisamos entender? Deus é fiel para nos livrar diante de cada situação, mas eu preciso lutar contra a minha carne todo dia. Tem situação que eu preciso lutar. Olha o que o Paulo falou, ó, caros irmãos, Pedro, estou aqui, tá? No Gálatas. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade, todavia não useis da liberdade como desculpa para franquear a carne, antes serdes servos um dos outros mediante o amor. Vai lá. 16, desculpa, põe no versículo 16, 16, 17, 18. Portanto, vos afirmo, como que eu vou conseguir se dentro de mim tem um corpo? O que o Paulo falou no começo? Eu estou admirado com a minha atitude, porque eu estou fazendo uma coisa que eu não quero, e o que eu quero fazer eu não estou fazendo. Aí ele fala assim, portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Tem um monte de vontade na nossa carne. A gente é ser humano, Deus criou as vontades, colocou em nós, no tempo certo e para a hora certa. Vai lá, 17. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguir fazeis o que quereis. Vai lá, versículo 18. Mas se sois guiados, contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. O que eu preciso entender? Dentro de mim, de você, tem várias vontades que são contra a direção de Deus. Mas o que eu preciso fazer? Lutar contra essa vontade. Deixar o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. Por quê? Porque senão entra em situação lá, quebra a palavra, vem um leão, devora a gente e pronto. Olha o que o Paulo falou no Filipenses. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto, caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus, versículo 14. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmão, fica olhando para o seu alvo, a sua salvação. Agora, em todo o tempo, o que eu preciso trazer? Eu preciso trazer o quê? O mandamento é luz. A palavra é lâmpada. As instruções vai te levar para a vida. Não foi o que a gente leu em Provérbios? Por quê? Porque o diabo chega lá com lisonja na nossa mente. Presta bem atenção. O que eu preciso entender? Jesus, quando estava jejuando, ele estava com fome. Esse profeta estava com fome. O que aconteceu? O diabo surgiu na hora da necessidade. Presta atenção. Muitas vezes tem situação na minha e na sua vida que é necessidade. Por exemplo, nós estamos vendo, de maneira geral, na nação, uma necessidade financeira, por diversos motivos.
Aí surgiu agora um caminho para que a pessoa pegue lá um dinheiro. Se ela pegar aquele dinheiro, vai FGTS, vai tudo que a pessoa tiver. E depois fica sem. Por quê? Porque tem uma necessidade. Ele lança a necessidade, surge a necessidade, e aí vem lá o diabo com o prato. Irmão, o que eu preciso entender? Tem uma fraqueza na minha e na sua carne, para que se aperfeiçoe o poder de Deus, para que eu entenda que eu preciso lutar todo dia. Ontem eu lutei com a carne, hoje eu lutei, amanhã eu vou lutar de novo, você vai lutar de novo. O que nós precisamos entender? Arranca o olho fora, tira fora, fica sem esse olho aí, fica sem isso. Mas não deixa, por causa desse olho, você perder a salvação. Eu perder a salvação, seja drástico. O que ele falou? A lei é boa, porque a lei me dá direção. Se eu não tiver, se aqui, por exemplo, aqui não, porque o chão aqui é ruim, mas numa avenida, numa rodovia, se não tiver lá um radar, uma lei, a pessoa vai passar a 180, e vai que vai, porque tem uma lei. Então a lei é boa. O que eu preciso entender? A palavra de Deus, a instrução de Deus é boa. O que Ele quer que eu e você faça? Luta todo dia com a tua carne. Tem uma debilidade? Luta contra. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar e vai para o alvo, para o seu alvo, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo nos guiar, eu não vou dar lugar para a carne. Por quê? Porque a carne está lá lutando contra o nosso espírito para nós não cumprir coisa. O que aconteceu com o homem? Cada um golinho de d'água, morreu. O que eu preciso entender? Deus quer que Deus quer que eu seja radical com as situações da carne, para que nós possamos viver o propósito que Ele tem para nós. Gente, apresso-me. Eu não consegui ainda não, eu não sou perfeito não, mas eu apresso em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Jesus Cristo. Irmão, nós vamos prosseguir para o alvo. No meio do caminho vai surgir situação, mas eu preciso deixar o Espírito Santo guiar. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.